E aí, beleza? Sou o Daniel da Vingantes Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E você que está querendo emagrecer um pouco, sempre vai na saladinha, né? Esse é o prato clássico para quem quer emagrecer, já ir direto na salada. Mas isso daí pode acabar enganando um pouco, né? Isso porque muitas vezes a gente mesmo acaba por tapear o nosso cérebro e usar a salada como um veículo para colocar elementos que são, na verdade, bem mais calóricos. E o queijo, ele acaba sendo um alimento bem calórico, né? Então, se você já não consome queijo, maravilha, você não padece dessa situação. Mas quem ainda consome queijo tradicional é um ponto super importante para substituir. E substituir por um queijo vegetal, né? Inclusive, o que eu quero falar nesse vídeo aqui é justamente qual o tipo de queijo vegetal que é mais interessante de você usar na sua salada. Não sei nem se você já pensou em colocar queijo vegetal na salada, mas acaba sendo uma delícia, né? Então, não é qualquer queijo que você vai colocar, obviamente, porque uns vão ficar melhor, outros não vão ficar tão bom assim, né? Alguns queijos vegetais você pode estar utilizando quando, na verdade, vai ofuscar um pouco, né, a personalidade dele, o sabor que ele tem, esse tipo de coisa, né? Então, quando a gente fala de salada, por exemplo, o que está acontecendo ali? Você precisa entender que você tem uma mescla de vegetais ali. Pode ser que tenha até algumas conservas, né? Muita gente coloca azeitona, alcaparra na salada. E depois vai ter o tempero, né? Ou seja, você vai colocar ali pelo menos uma base um pouco mais ácida, né? Um vinagre normalmente, um aceto balsâmico, enfim, o que quer que seja. Vai ter uma parte mais oleosa, acaba sendo muitas vezes o azeite, e temperar a gosto. Muita gente fica só no sal, um pouquinho de pimenta e tal, mas é possível colocar vários outros temperos para deixar isso muito mais interessante. Fenogreco, gengibre em pó, mostarda em pó, páprica defumada, e depois todas as ervas, né? Orégano, tomilho, salsinha, enfim. É possível fazer tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender essa composição de sabores para pensar em qual queijo vegetal você vai colocar nesse meio. Porque do contrário, ele vai sumir. E o interessante é que ele tenha, né, uma certa proeminência dentre esses sabores que estão competindo ali. O interessante é ficar tudo em equilíbrio. E quando a gente fala disso, normalmente vão ser os queijos vegetais não fermentados que vão fazer parte desse prato, né? Seja um queijo vegetal não fermentado ou um queijo vegetal híbrido, como eu gosto de chamar, que são esses queijos vegetais que eles têm ah, o preparo baseado num queijo vegetal não fermentado, mas você se utiliza de uma base fermentada, né? Então, quando você faz isso, você tem um resultado muito rápido, ou seja, no dia seguinte já está pronto para você provar o queijo vegetal que você fez. E por que é interessante fazer isso? Ah, mas eu não posso então ter um queijo vegetal fermentado, curado para fazer tudo isso daí? Poder, até pode, mas cai nessa situação que eu falei. Porque imagina só, quando você vai fazer um queijo vegetal fermentado e curado, quanto tempo ele vai demorar para chegar nesse ponto, né? E outra, como a gente está falando de uma salada, a hora que você coloca ele ali, ele tem que ter uma certa resistência, né? Ele não pode estar mal curado, vamos dizer assim. Ele não pode ser um queijo vegetal com, sei lá, 10 dias de cura. Não vai dar certo, porque a hora que você cortar ele, ele vai estar muito mais próximo de você passar num pão, ainda que mais firme, do que ele sair exatamente em cubinhos para você poder colocar numa salada, né? Então é por isso que quando você pensa num queijo vegetal fermentado, isso daí vai estar, assim, pelo menos 20 dias de cura, 30 dias de cura para você conseguir ter uns quadradinhos dele para pôr na salada e, a hora que você estiver misturando, ele ainda se mantenha enquanto algo firme. É por isso que
os queijos vegetais não fermentados ou híbridos, eles acabam sendo mais adaptados para isso, porque você usa um geleificante normalmente, seja um agar-agar, seja uma capa carragena. Para esse caso, o agar-agar ele nem vai ser um tipo de geleificante que a gente evitaria até colocar, né? Porque não é um queijo vegetal que a gente está buscando derreter e também não é um queijo vegetal que ele vai ser consumido fora dessa mescla aí, né? Você vai usar ele ali. E quando você utiliza ele dentro dessa mistura, aquela vitrosidade que ele tem, normalmente um queijo vegetal feito com agar-agar, ele tem esse aspecto mais vitroso, não vai ser um problema pro aspecto visual, porque tá ali no meio, tem óleo inclusive e tal, vai dar um certo brilho para esse tipo de queijo vegetal, então não tem problema. Pode até ser um agar-agar sim, mas veja você que isso daí está sendo voltado mais para esse tipo de consumo. Né? Para outros consumos, a gente já pode pensar outras combinações, outros ingredientes que vão dar muito certo para outros pratos. Depois conta para mim se você tem colocado um queijo vegetal na salada e qual que é esse queijo vegetal, que a gente continua a conversa nos comentários.